manhã começa agitada em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, porque durante a noite o clima ficou tenso e as pessoas estão assustadas até agora. Teve perseguição policial, uma tremenda correria, pânico generalizado. O Lúcio Castro está no local onde tudo aconteceu e vai atualizar a gente agora com as informações. Bom dia, Lúcio. Uma perseguição em alta velocidade que terminou num grave acidente. Marinho, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham a Record nesta sexta-feira. Marinho, essa história começou no momento em que uma motorista estava dirigindo o carro quando foi abordada por criminosos na altura da estação de Inhoaíba. Eram 3 bandidos com armas em punho, invadiram o carro dela, expulsaram esta motorista da direção e fugiram em alta velocidade. A motorista imediatamente acionou a polícia militar, os agentes do 40º Batalhão foram muito ágeis nas ruas, logo conseguiram localizar esse carro roubado que estava percorrendo o Campo Grande em alta velocidade. Aqui na rua Aricuri, é uma rua muito movimentada, essa perseguição vinha seguindo quando na curva os bandidos perderam a direção e aí subiram na calçada. Imediatamente atingiram um primeiro veículo que estava parado, o carro roubado. Então, foi numa trajetória ainda em alta velocidade, atravessou a rua Aricuri e acabou atingindo, Marinho, um segundo veículo que saía exatamente nessa esquina. Inclusive, o motorista desse carro, que não tinha nada a ver com a história, ele acabou preso nas ferragens, ficou ferido, mas a trajetória do veículo, que era ocupado pelos bandidos, continuou. Veja bem, depois de bater num primeiro carro que estava lá na calçada, os bandidos bateram num segundo veículo que saía na esquina, o carro deles ainda veio aqui nessa trajetória, subiu essa outra calçada, e aí saiu atingindo um terceiro carro que também estava parado por aqui. A gente vê muitas peças de veículos, são peças que ficaram completamente irreconhecíveis. Aqui mesmo, ó, pedaço da lataria de um veículo preto, era um veículo que estava estacionado aqui nesta calçada. Um pouco mais adiante aqui, Marinho, peças de um veículo, esse veículo aqui já era um veículo vermelho. São pedaços de para-choques, lanternas e muitos outros componentes que estão completamente irreconhecíveis. O carro roubado que era utilizado pelos criminosos só parou neste ponto aqui, depois de bater num veículo que também estava estacionado. Marinho, foram 4 carros que acabaram atingidos aí, um prejuízo muito grande. Um criminoso foi preso imediatamente pela polícia militar. Outros 2 que participaram do roubo a motorista conseguiram escapar a pé, eles continuam sendo procurados. Aqui há muitos estabelecimentos comerciais, há restaurantes, pizzarias, tudo isso estava aberto. Tinha muita gente que estava nas mesas consumindo produtos e de repente acontece esse acidente. Então, por uma questão de sorte também, Marinho, ninguém mais ficou ferido. As testemunhas estão muito assustadas com tudo o que aconteceu. A Ingrid é empreendedora, comerciante, ela estava também trabalhando quando de repente vocês viram uma nuvem de fumaça e não sabia imediatamente o que aconteceu. Foi isso mesmo? Bom dia. Bom dia, gente. A gente ficou muito assustado porque foi um barulho imenso, então foi uma correria e foi muito triste. Tá muito difícil conviver aqui em Campo Grande, perigo toda hora, assalto toda hora, não tá dando, gente. Muito triste mesmo. Aí o carro veio correndo de lá, as polícias atrás, aí bateu e veio parar aqui, atingindo pessoa, machucou o rapaz ficou preso, eu ajudei o rapaz que estava dentro do carro, foi horrível. Pois é, você ajudou esse motorista que estava dentro do carro, que não tinha nada a ver com a história, né? Ele estava consciente, ele falava alguma coisa, como é que era o estado dele? Ele estava consciente, todo o tempo ele falava que estava bem, que estava tudo bem. E eu ficava falando para ele ficar mais calmo, para ele ficar tranquilo. Agora, Marinho, a história não terminou por aí não, porque uma mulher também ficou ferida. Na verdade, ela era cliente de um estabelecimento comercial, ela estava sentada numa mesa que estava que estava exatamente aqui na calçada. E aí, quando ela percebeu os carros vindo em alta velocidade, ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo, essa consumidora tentou sair correndo, caiu da cadeira, também se machucou levemente, além de tudo, ela estava muito nervosa. Ingrid,
Vocês demoraram a entender o que estava acontecendo, porque só viram uma nuvem de fumaça, foi isso mesmo? Sim, a gente escutou uma tipo explosão, né? Que os carros bateram um no outro e o bandido ele veio acertando 4 carros. Primeiro da ponta, depois do meio e 2 que estavam estacionados. Então foi um barulho imenso, todo mundo correndo, tinha criança na calçada. Aqui a gente fica com várias mesinhas na calçada, o pessoal da pizzaria, o pessoal do churrasquinho, tem as meninas da sopa, a gente bota a mesinha, fica todo mundo comendo. É um lugar bacana de curtir, de passear, e aí acontece isso, a gente fica super assustado. Pois é, Marinho, veja bem a noite difícil em que esses motoristas passaram aqui em Campo Grande. Os carros estavam estacionados, todo mundo se divertindo ali com a família, com as esposas. De repente, vem o veículo dos bandidos, provoca todo esse prejuízo e agora também fica a questão, Marinho, quem vai pagar essa conta? Exatamente. Olha, a gente está vendo, aproveita que a Ingrid está por aí ainda, ô Lúcio, a gente está vendo aí imagens ao vivo. Atenção, é Rua Aricuri com a Rua São Basílio, estamos em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Então aconteceu essa perseguição, você está vendo ali a imagem de um dos bandidos presos. Aproveita, Lúcio, atualiza para a gente a situação dos criminosos, quantos bandidos estavam por ali, alguns fugiram, tem esse preso. E querendo saber da Ingrid também, como é que foi aquela correria toda lá para a chegada do Corpo de Bombeiros? Foi ela que acionou os bombeiros, porque ela ajudou a socorrer o motorista que estava preso nas ferragens. Nós temos, inclusive, vamos ver primeiro aqui, ó, tem aqui as imagens do motorista preso nas ferragens. É um motorista que foi socorrido pela Ingrid. A gente vai ver as imagens já já aqui no telão do RJ no ar. Aí, acompanhe comigo, olha só. Esse aí, ele estava sangrando. Logo depois a gente vê ali a chegada do Corpo de Bombeiros. Olha o carro desse homem, como é que ficou. Ele não tinha nada a ver com a história e ficou no meio dessa perseguição. O carro dele foi atingido pelo carro dos bandidos, porque os criminosos, ao serem perseguidos pela polícia, os criminosos capotaram com o carro. Tiraram o cara já. E aí, Lúcio, como é que foi? Foi a própria Ingrid que chamou o Corpo de Bombeiros? Porque ela contou pra gente que foi ali tentar prestar os primeiros socorros, né? Pois é, Marinho, conforme o balanço da Polícia Militar nessa ocorrência, eram 3 bandidos. No momento da colisão, 2 conseguiram escapar a pé e 1 foi preso. Esse bandido foi preso e encaminhado para a Polícia Civil, que agora segue nas investigações, também tentando localizar os comparsas foragidos. O Corpo de Bombeiros ele foi acionado imediatamente, chegou muito rápido e logo prestou os primeiros socorros para essa vítima, esse motorista que teve o carro atingido exatamente ali na esquina. Ingrid, o Corpo de Bombeiros chegou rápido, você acionou as equipes, enfim, né? Quem estava presente aqui, as testemunhas acionaram, fizeram um trabalho rápido aí necessário, né? Graças a Deus, os policiais, os bombeiros, todos chegaram rápido, assistência maravilhosa, só agradecer mesmo, portanto que o rapaz ficou tranquilo, os bombeiros tiraram a porta e ele saiu levantando, tudo na paz, gente, graças a Deus, parabéns pela equipe aí. Agora, Ingrid, teve um rápido tiroteio também? Vocês chegaram a ouvir tiros aqui no momento dessa abordagem? Sim, teve um rápido tiroteio, porque os bandidos bateram e saíram correndo, então esse foi o tiro que a gente ouviu, mas a gente não sabe o que ocasionou isso e por quê, porque a gente ficou muito nervoso na hora, inclusive estou nervosa agora, porque foi tudo muito rápido e estava todo mundo na calçada, então a gente ficou mega nervoso. Uma noite de terror para vocês. Sim, uma noite de terror. E está muito triste conviver aqui em Campo Grande. Está acontecendo direto aqui em Campo Grande, muito assalto. Então, gente, cuidado aí na rua, fiquem espertos. Tá certo, Ingrid. Obrigado pela sua participação conosco. Pois é, Marinha, essa ocorrência, então, começou num roubo de carro, terminou num grave acidente e ainda teve um tiroteio. Por sorte, ninguém ficou ferido por balas perdidas, Marinho. Se a Ingrid estiver por aí ainda, porque uma coisa que me chamou a atenção, estamos vendo essa ocorrência, essa perseguição aí em Campo Grande, na Zona Oeste, e ontem você também esteve em Campo Grande, também mostrou pra gente mais um caso de violência, aquela correria. A gente viu ali ontem um bandido num carro, o carro foi de ré, aí avançava, corria e a vítima correndo pela calçada para tentar escapar de um ladrão. Isso também em Campo Grande. O bandido atirou, a vítima pulou o muro da casa para se proteger.
Então são 2 dias seguidos com ocorrências muito sérias aí em Campo Grande, envolvendo aí criminosos que atiraram.